A regulamentação das bets continua dando o que falar no STF e nessa quinta-feira o ministro André Mendonça tomou uma decisão sobre as empresas liberadas para atuar apenas no Rio de Janeiro. Repórter Marília Ribeiro volta aqui ao Jornal Jovem Pan com mais informações. O que o ministro decidiu afinal, Marília? Oi, Thiago. Pois é, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele mandou, o governo do Rio de Janeiro e a Loteria do Estado adotarem mecanismos que garantam que as bets com a autorização estadual recebam apostas apenas lá do Estado. O ministro, ele acabou dando um prazo de 5 dias para que o governo, do Rio de Janeiro e a Loterge, eles possam se adaptar a essas normas que foram colocadas por ele. Além disso, ele também disse o seguinte, que o governo e a Loterge, eles deverão cessar a exploração da atividade de loterias e de jogos eletrônicos fora dos limites do território do Rio de Janeiro. Ainda nessa decisão, André Mendonça acabou proibindo que o governo do Rio e a loteria pratiquem qualquer ato novo que autorize as empresas a prestarem serviços fora do Rio de Janeiro sem o aval do governo federal. Quem foi que levou esse assunto para dentro do Supremo Tribunal Federal, Thiago, foi a União. Isso porque, de acordo com a União, eles acabaram questionando os termos do edital que foi lançado pela Loterge e pelo governo do estado do Rio de Janeiro em 2023 para poder autorizar essa operação local de sites de apostas. O executivo acabou alegando que na primeira versão do edital previa mecanismos de geolocalização para poder garantir que apenas apostas feitas lá no Rio de Janeiro, elas pudessem ser computadas dentro dessa Loterge. Só que em seguida, esse edital ele acabou sendo alterado e essa parte de geolocalização acabou sendo retirada. E desta forma, nessa decisão de quinta-feira, o ministro André Mendonça disse que ao substituir a exigência de geolocalização pela mera concordância das apostas, de que elas seriam registradas apenas no Rio de Janeiro, o edital da Loterge levou à criação de uma espécie de ficção sobre os limites territoriais alargados lá no estado fluminense. Tiago, agora essa decisão do ministro André Mendonça, ela também precisa ser analisada pelos outros ministros da corte que agora, nesse período do mês de janeiro, eles estão trabalhando em esquema de plantão. Então, por enquanto, segue sem nenhuma data para que essa análise possa acontecer. Vale a gente lembrar, Tiago, que na quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, o governo soltou uma lista com as empresas que estão autorizadas a poderem operar aqui no Brasil nessa questão dos jogos online, as famosas bets. E a partir de então, apenas bets autorizadas pelo governo federal estão podendo operar aqui no Brasil com esses sites de apostas. A gente vai precisar continuar observando quando é que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar essa decisão do ministro André Mendonça em relação ao estado do Rio de Janeiro e as loterias de lá, Thiago. Pois é, a Marília Ribeiro trazendo as informações do STF. Daqui a pouco você volta com os detalhes sobre o governo. Até já, bom trabalho para você. Vou chamar a Dora Kramer. Dora, o que vem chamando a atenção, o que vem tendo destaque, do trabalho do Supremo Tribunal Federal. A gente recentemente falou muito do ministro Flávio Dino, agora fala do ministro André Mendonça, e a Marília ressaltou, é um plantão especial. Inclusive, a gente deu essa informação antes do recesso aqui no Jornal Jovem Pan, que é um plantão diferente. Não é apenas um ministro que concentra tudo nesse período de recesso. Ou seja, quem quer trabalhar está trabalhando mesmo de forma remota. Pois é, e vários deles, agora me foge o número, mas eu acho que quase a metade, pelo menos a metade do colegiado do Supremo resolveu fazer esse recesso diferente. E também, Thiago, muito em função de processos que os ministros tocam, que estão sob a relatoria, sobre a responsabilidade deles, eles não querem deixar da margem aqui. Quem estiver no plantão dê uma decisão que não esteja em conformidade ao que eles, relatores desses processos, eles indicam, eles querem, Então, realmente, é um plantão diferente e que nos mostra que é uma espécie de
extraordinário, né? Nos mostra que o Congresso também poderia fazer isso, poderia fazer um recesso extraordinário, uma convocação extraordinária, até voluntária, porque a lei permite isso. Tanto o Congresso pode ser convocado pelo Executivo, como pode se autoconvocar para, por exemplo, votar o orçamento e não deixar esse assunto para fevereiro, porque já em janeiro o governo só vai poder executar 1/12 das despesas do orçamento. Em fevereiro, é claro que esse orçamento não vai ser votado no dia 3, no dia 4, tá certo? Então já vai demorar mais um pouco. E a convocação extraordinária, como fizeram os ministros, ou parte do colegiado do Supremo, poderia solucionar essa questão.